Oi, gente, é um grande prazer para mim, minha querida amiga e meu querido amigo, estar sempre aqui compartilhando uma mensagem edificante, uma mensagem poderosa, uma mensagem que nos aproxima mais e mais e fortalece a nossa fé ao lado de Cristo Jesus. E eu quero te convidar aqui, antes de iniciar a mensagem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que toda vez que for publicada uma nova mensagem, o YouTube irá te notificar. Esse é o meu sincero desejo. Eu gostaria que essas mensagens fossem mais longe. Desde já te convido para compartilhar essas mensagens nas tuas redes sociais, com a tua família, com teus amigos. E agradeço por isso. Então seja bem-vinda, minha querida amiga, seja bem-vindo, meu amigo, para a linda mensagem de hoje. Tenho certeza que você vai gostar e será uma bênção na tua vida e na minha vida. Eu gostaria de iniciar dizendo que a revista Life, de 29 de outubro de 1945, ela apresentou um artigo impressionante. A Segunda Guerra Mundial havia terminado e começavam a ser reveladas algumas das coisas, meus amigos, assombrosas, feitas durante seus anos trágicos. O artigo dessa revista ela explicava o tratamento dado aos casos típicos de choque que chamaram a atenção durante a Primeira Guerra e que na Segunda Guerra, meus queridos, receberam nomes diferentes. Fadiga de combate, neurose de guerra, casos de neuropsiquiatria e, finalmente, como simples histeria militar. O autor do artigo descrevia, com a ajuda de fotografias, um caso em que o médico aplicava a narcossíntese. Primeiro, injetava no paciente um produto hipnótico para fazer ele dormir. Quando o sono lhe dominava aí o doente, havia um momento em que as inibições desapareciam e era possível conversar com o paciente, fazendo o paciente revelar coisas que normalmente ele jamais que ele esqueceria ou não queria falar. No caso descrito, um soldado ele foi retirado da frente de batalha após uma patrulha onde o seu melhor amigo morreu. E ele próprio ficou aleijado de uma perna, aparentemente por uma granada. Ele havia se comportado, meus queridos, com valentia e recebido uma condecoração. Todos os exames da perna foram negativos, sem lesões ou concussões. Não havia simulação dos sintomas. Era uma infecção produzida pelo inconsciente, causada pelas condições terríveis da guerra. O psiquiatra, que já havia conseguido muitas curas, aumentava gradativamente a dose do amital sódico para fazer o soldado falar sobre toda a cena da patrulha, à luz da lua. O soldado falava do ódio à guerra, da antipatia pelo tenente que os comandava, da admiração pelo amigo que estava na frente, porque o soldado estava esgotado. Ele descrevia, meus amigos, a patrulha cruzando campos até umas granjas, quando um tiro disparado acidentalmente fez chover balas e granadas, atingindo o amigo. O soldado correu para lhe socorrer, que o amigo morreu em seus braços. Para se proteger ali, ele usou o corpo do amigo como trincheira. O soldado revivia tudo contra sua vontade, sentindo-se culpado pela morte do amigo e por ter usado o corpo do amigo para se proteger. Na guerra moderna, os soldados se arrastam pelo terreno para evitar serem alvejados e ninguém viu exatamente ali o que aconteceu naquela noite, perto do barranco aonde ele tentava subir com o corpo do companheiro. Quando chegou o socorro, ele não conseguia mais andar. A perna, sem fratura ou bala, estava paralisada e doía intensamente. Ele foi tratado em vários hospitais, mas nada mudou. Na narcossíntese, o psiquiatra ele conversava com o soldado e o fez lembrar da infância do pai, que também havia sofrido, vejam só, ferimento na mesma perna
e que usava essa ferida para sobrecarregar os filhos nos trabalhos da fazenda. O soldado confessou ter sentido inveja da ferida do pai, que o poupava dos trabalhos. O médico descobriu que essa lembrança inconsciente provocava a paralisia. Era um caso de paralisia histérica. Quase no fim ali da sessão, o médico pediu que ele levantasse e andasse no início. Ali no começo o soldado hesitou, mas ao colocar a perna no chão, ele percebeu que não doía mais e conseguiu andar. Exclamando, emocionado, ele dizia: ó Senhor, eu posso caminhar, eu posso caminhar. Esse caso ilustra, meus queridos, as doenças de origem histérica, causadas pelo inconsciente, sem lesão aparente, mas que incapacitam o paciente. Em 1947, um artigo descreveu casos semelhantes, incluindo, por exemplo, cegueira histérica, onde pessoas recuperavam a visão ao entenderem que estavam salvas. Não é necessário estar em combate, meus amigos, para desenvolver uma doença histérica. Muitas afecções são psicossomáticas, ou seja, a alma e da mente, e afetam o corpo. Um dos grandes descobrimentos da medicina moderna tem sido, meus amigos, o das doenças de índole histérica. São provocadas pelo inconsciente, sem lesão aparente, dos órgãos afetados, mas estes ficam incapacitados e o paciente não pode, por exemplo, talvez andar, falar ou ver. Em 1947 foi publicado um artigo intitulado Uma Película que Você Não Assistiria, no qual um jornalista ele relata o que havia visto na tela de uma associação científica. Era um filme, meus amigos, sonoro, no qual apareciam curas como a que descrevemos agora há pouco. Curas de homens que até então não haviam podido ver. E se lhes ouvia dizer: ó Senhor, eu posso ver, eu posso ver. Especialmente notou o periodista, meus amigos, um gigante que ao iniciar ali timidamente os primeiros passos, ele murmurava: amado Deus, eu posso andar, eu posso andar. E não se deve crer que para produzir uma paralisia histérica é necessário que a pessoa se veja arrojada às condições dantescas de um combate moderno. A histeria, meus queridos, não é a única enfermidade psicossomática, quer dizer, da alma ou da mente sobre o corpo. Afecções e doenças que a ciência vai reconhecendo como efeitos psicossomáticos, quer dizer, da alma ou da mente sobre o corpo. Os casos de cegueira histérica, possivelmente a paralisia histérica, é a mais bem conhecida das afecções psicossomáticas. E entre suas manifestações, meus amigos, cremos que a primeira cuja origem emocional se discerniu foi a cegueira histérica. Em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial, apareceu um caso típico. É o interessante caso de uma moça, de uma jovem de 19 anos de idade. Certa manhã, veja só o que aconteceu. Ela acordou totalmente cega. Na noite anterior, ela sofreu fortes dores de cabeça. E o médico a quem consultara havia recomendado que ela tomasse um comprimido de certo remédio cuja composição ditou por telefone ao farmacêutico. A jovem havia obedecido às instruções e se havia limitado a tomar o comprimido. Porém, na manhã seguinte, ela havia acordado totalmente cega, sem poder ao menos distinguir a luz. Alarmada, a família lhe chamou, meus amigos, de novo o médico. Mas a jovem se negou a receber o médico.
dizendo que ele havia indicado ao farmacêutico que pusesse cocaína nos comprimidos. Os pais da moça então chamaram outro farmacêutico, e este pôs em dúvida a afirmação da jovem, com referência ali à cocaína, pois explicou que ninguém jamais a receitaria para uma dor de cabeça. E para convencer aquela menina, aquela moça, falou por telefone ao farmacêutico e soube-se então, meus amigos, que o médico anterior receitara alguns ingredientes inofensivos e codeína. E a moça disse: é isso aí mesmo. Interrompeu ela lhe dizendo: eu ouvi ele ordenar, e isso cega as pessoas, ela afirmou. A paciente foi então imediatamente, meus amigos, levada ao consultório de um oculista, que a examinou cuidadosamente e comprovou-se que se tratava, olha só, de cegueira histérica, isso mesmo. Explicou ali ao pai que a sua filha tornaria a ver, o médico explicou que ela tornaria a ver. Seus olhos eram normais, porém o que via não era registrado no cérebro. Como o tratamento o médico aconselhou que lhe pingasse nos olhos 3 vezes por dia certo líquido do qual ele entregou, o farmacêutico entregou aos pais. Um vidrinho com líquido dentro. Disse que provavelmente a moça recuperaria a vista, gradualmente. E ao fim de uma semana, meus amigos, ela enxergaria como antes. E assim aconteceu. Em uma semana, a jovem via perfeitamente, porém, que medicamento continha ali naquele frasco? Vejam só. Simplesmente, meus amigos, havia só água pura dentro daquele vidrinho. O caso descrito mostra de maneira impressionante o poder que as emoções e o inconsciente, meus amigos, exercem sobre o corpo humano. Isso mesmo. A jovem não tinha qualquer lesão física nos olhos. O problema estava em sua mente, que rejeitava enxergar, possivelmente por medo, culpa, trauma ou sugestão. A simples crença de que tinha sido intoxicada por um medicamento bastou para desligar a visão. E a sugestão de que o líquido pingado nos olhos traria a cura da sua visão foi suficiente para religar o sentido. Essa história, meus amigos, reforça o tema central do texto: há enfermidades causadas não por vírus ou lesões físicas, mas por conflitos internos da alma e da mente. A medicina chama isso de doenças psicossomáticas. Elas podem afetar qualquer parte do corpo, como no caso do soldado com a perna paralisada, ou no caso da jovem com cegueira histérica que acabamos de ver, sem que haja um dano físico real. O tratamento nesses casos não é com bisturis, nem remédios convencionais, mas com escuta, compreensão, apoio emocional e muitas vezes fé e esperança. Quando a mente é libertada do peso do trauma, do medo ou da culpa, o corpo responde com cura. Esta mensagem de hoje, meus queridos, tem como título Emoções e Enfermidades. Revela com intensidade o poder da mente humana sobre o corpo, especialmente em situações, meus amigos, extremas, como a guerra. Mostra que muitas vezes traumas emocionais não resolvidos podem se manifestar como doenças físicas reais, mesmo sem nenhuma lesão orgânica. Esse fenômeno é conhecido como distúrbios psicossomáticos, e entre suas formas mais conhecidas estão a paralisia histérica e a cegueira histérica, choque de guerra e narcossíntese. O artigo da revista Life de 1945 mostra como os soldados traumatizados eram tratados com narcossíntese, uma técnica que utilizava um sedativo amital sódico para suprimir as barreiras mentais e permitir que o paciente falasse livremente.
O caso descrito do soldado com paralisia inexplicável ali na perna, como já vimos, sem ferimento físico, mas com trauma profundo causado pela perda do amigo e pelo sentimento de culpa. O psiquiatra descobre que o trauma emocional e uma memória de infância ligada ali ao pai ferido na guerra criaram exatamente conscientemente a paralisia no soldado, paralisia cuja desapareceu quando o trauma é revivido e verbalizado, desapareceu completamente. Ao final de contas, o soldado se levanta e caminha, dizendo, emocionado, ó Senhor, eu posso caminhar. O exemplo também da jovem que ficou cega, né, que acabamos de ver, psicologicamente por medo ou de um medicamento, seus olhos estavam normais, mas o cérebro recusava-lhe ver. O poder do inconsciente. Muitas das vezes, meus amigos, muitas doenças tidas como físicas têm origem na mente, exatamente, têm origem na mente. Emoções fortes como medo, culpa, raiva e inveja podem se transformar em sintomas físicos reais. Exatamente. Vamos ver agora outros casos interessantes. Por exemplo, em algumas pessoas, o contato com penas de ave produz asma. Noutros, o contato com cavalos e, no caso de muitíssimas pessoas, é o pólen de certas plantas, como sucede com a chamada febre do feno, caracterizada por espirros persistentes. Hoje, porém, é reconhecido que uma elevada proporção dos casos de asma tem origem emocional. Disse certa vez um doutor que, numa entrevista de 2 horas no Hospital Geral de Massachusetts, descobriram que, no total de 50 casos de asma, 37 evidenciam de forma definida a influência dos fatores emocionais. Havia ali um homem que ele costumava sofrer graves ataques de asma enquanto vivia numa certa cidade. Havendo se mudado para outra cidade, ele não teve mais os ataques de asma, que recebeu uma carta pela qual ele era chamado a voltar novamente para a cidade de seu antigo domicílio. Outro caso interessante foi o de um homem que ele costumava ter um ataque de asma a cada tarde, às 5 horas em ponto. Um dia, por qualquer razão, esse homem ele não atentou para a hora e nem olhou o relógio, senão quando já eram 7 horas da noite. Nesse dia, ele não teve ataque de asma. O caso, porém, mais interessante, meus amigos, é o de certa senhora alérgica às rosas, que tinha ataque de asma toda vez que entrava em contato com essas flores. Um dia ela teve um desses ataques quando lhe ofereceram ali uma rosa artificial, feita aí de papel. Uma pessoa que havia sofrido de asma durante muitos anos viu aumentar seus ataques de forma espantosa. Segundo confissão de seus familiares, durante a Revolução que assolou ali o Paraguai, em 1947, ela vivia na província argentina de Entre Rios. Porém, essa senhora tinha uma filha casada em Assunção. Os temores que sentia pela segurança da filha eram os responsáveis da agravação do mal. O Dr. Nied, catedrático de psicologia médica, ali na Universidade de Tampa, no estado da Flórida, ele conta como durante o inverno teve que atender um paciente asmático de 70 anos, alérgico à ambrósia e outras substâncias que provocam alergia no outono. A ambrósia ela é uma planta composta cujo pólen ocasiona febre de feno em muitas pessoas. O paciente ele tinha de guardar leito.
por causa da idade avançada e por sua debilidade geral. Porém, meus amigos, certa vez, transcorreu o outono e, como se esperava, ele não melhorou durante os meses do inverno, quando desaparece ali do ar essas substâncias. Ele teve uma série de ataques de asma e, a princípio, não se podia encontrar explicação plausível. Disse o doutor: eu notei que durante ali minhas visitas frequentes, que o paciente manifestava ressentimento e hostilidade para com a sua esposa, que havia cuidado dele carinhosamente durante seus muitos anos de enfermidade. Interrogando aquele homem de forma meticulosa, o médico descobriu que o paciente se considerava mal atendido nesse inverno. Como faltava ali as enfermeiras, não havia quem lhe prestasse ali assistência adequada, e sua esposa não lhe dedicava todo o cuidado que ele acreditava que merecia. Qualquer atividade que a sua esposa ali tivesse fora do lar o molestava bastante aquele homem. Então lhe vinham ali fortes ataques de asma, com os quais obrigava então a esposa a dedicar-lhe todos os momentos que dispunha. Assim este homem, meus amigos, melhorava. Um outro caso de uma enfermidade que tem deixado perplexos os médicos desde o tempo de Hipócrates pode achar sua explicação numa origem psicossomática, é a enxaqueca, que os gregos conheciam já, pois a chamavam hemicrânia, por sua tendência de abranger a metade aí da cabeça. O gênero humano, ele se acha, meus amigos, em retrocesso em fase de doenças como diabetes, hipertensão, ataques cardíacos e a demência, em todas as suas formas. Por que aumenta as enfermidades? Por que será que aumenta? E isso é tanto mais paradoxal porquanto o progresso que traz a vitória sobre tantas enfermidades microbianas traz também, meus amigos, inumeráveis invenções que permitem, sem grande esforço, fazer todo o trabalho que é necessário para que todos possam viver comodamente. Em todos os ramos, a produção tem aumentado sensivelmente, de maneira que ninguém deveria ressentir-se ameaçado pela escassez. Toda pessoa, meus amigos, deve sentir-se segura. No entanto, não é isso que acontece, não é verdade? Há muito mais insegurança e temor do que antes. E esta é a razão pela qual vão aumentando as enfermidades psicossomáticas, como o reconhece assombrado os médicos ao tratar da diabetes e da demência precoce. Eles falam com efeito do aumento surpreendente, meus amigos, destas e de outras enfermidades psicossomáticas. Nos países civilizados do mundo, durante as décadas passadas, nesta crescente incidência, a diabetes parece, francamente, em vias de superar muitos dos outros transtornos psicossomáticos, a despeito do aumento rápido que revela. Por que se inclui a diabetes entre as enfermidades psicossomáticas? Ou seja, entre as que sofrem profundamente a influência das emoções. Pela simples razão, meus amigos, de sua causa ser uma deficiência endocrina. O sistema endocrino, ele está intimamente relacionado com as emoções, isso mesmo. A nossa natureza humana, ou digamos, francamente, o Criador, Deus, dotou o gênero humano de recursos que lhe capacitam a emancipação das emoções prejudiciais, ou seja, o temor e a ira. Não só Deus nos deu o magnífico instrumento da inteligência, meus amigos, mas Deus tornou possível que o amor substitua o temor em nosso coração, como disse ali São João,
o evangelista ele diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. O amor é o melhor, meus queridos, é o melhor caminho para a saúde mental, saúde física. O temor não é senão um mau hábito. Todos nós devemos aprender, cedo ou mais tarde, que ninguém além de nós mesmos pode dissipar nossos temores. Os amigos, por exemplo, nossos amigos podem simpatizar conosco e consolar-nos, pode procurar acalmar-nos, animar-nos com palavras ali bondosas e expressões otimistas, mas ninguém, meus queridos, ninguém senão nós mesmos podemos ali eliminar nossos temores ou nos aliviar da necessidade de suportá-los. E ainda que suportar, francamente, nossos temores, seja o primeiro passo a ser dado para dissipá-los. Não é o único. Certa vez, eu quero dizer para vocês, uma jovem estudante, ela perguntou a um célebre jornalista, anatomista, ela disse qual era a melhor cura para o temor. E ele respondeu: procurar fazer alguma coisa em favor de alguém. A resposta assombrou aquela menina, aquela jovem, que ela pediu mais explicações. Ela disse: eu não entendi. Ali o homem explicou para ela: você não pode ter na sua mente, ao mesmo tempo, dois conjuntos opostos de pensamentos. Um, com certeza, afugentará o outro. Assim, por exemplo, se a sua mente ela está ocupada com desejo altruísta de ajudar outra pessoa, você não pode ao mesmo tempo sentir o temor. Isso é precisamente o que queria dizer, meus amigos, São João, ao escrever: o perfeito amor lança fora o temor. A luta puramente intelectual contra o temor não basta, meus amigos, e nem mais e nem menos. Assunto de uma conquista espiritual, é um assunto espiritual, como disse o Dr. Sadler, bem conhecido psiquiatra. A única solução de cura conhecida para o temor é a fé. A fé no poder exterior a nós desfaz o temor. A fé em Deus, meus amigos, mantém-nos serenos em meio ao perigo, capacita-nos para considerar a vida com todas os azares e ameaças, sem titubear, e nos permite enfrentar as situações com confiança, impossível de ser obtida, meus amigos, de qualquer outra maneira. Quando na hora de nossa necessidade buscamos essa mão auxiliadora, meus amigos, renasce-nos o valor e dissipa-se na insignificância as névoas do temor. No livro de Provérbios, lá no capítulo 17, verso 22, diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido ele seca os ossos, ele faz secar os ossos. Em Salmos capítulo 34, verso 18, temos uma mensagem que ela diz exatamente assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, meus queridos, e salva dos oprimidos de espírito. É uma mensagem poderosa, uma mensagem edificante. Sabermos que temos um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que nos guarda, um Deus que nos guia. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. Eu quero aproveitar aqui para dizer para você, se você está, minha querida amiga, com o coração quebrantado, se você, meu querido amigo, meu querido jovem e minha querida jovem, está com o coração quebrantada por algo que está acontecendo na tua vida, esteja certo de perto está o Senhor de você. Ele cuida de você, apenas você tem que crer. Eu sempre gosto de dizer nas mensagens: se ajoelha ali no teu quarto, ora, conversa com Deus, entrega essa situação difícil que você está passando, confia nele, tenho certeza que ele está com você. Apenas ele quer que você se ajoelhe e ore, aí mesmo, não importa se você não pode ajoelhar, aí mesmo, do jeito que você está, conversa com Deus, sentado, não sei, a forma como você está, você conversa com ele, que ele te ouve. Mas eu quero dizer que essa mensagem falou grandemente, essa mensagem está nos dizendo aqui problemas que nós enfrentamos, psicossomáticos da mente, né? Situações que, vocês já viram, coisa impressionante? Úlceras, cegueira, muitos casos ali críticos de saúde que eram psicológicos, não eram reais, mas que a mente fez ser real, fez se tornar real.
Gostaria que você voltasse esse vídeo, analisasse ele na íntegra, e que ele seja uma bênção na tua vida, minha querida amiga, meu querido amigo. Compartilhe ele aí nos teus grupos, nas tuas redes sociais, com teus amigos. Faz com que essa mensagem vá mais longe. Eu sei que é uma mensagem comprida, uma mensagem um pouco longa, mas é uma mensagem edificante. E sinceramente, minha querida amiga, meu querido amigo, eu desejo que essa mensagem seja uma bênção na tua vida. E que Deus conceda muitas bênçãos para você, minha querida amiga e meu querido amigo. Se você está enfrentando alguma situação, confie em Deus. Entrega, confia que Ele está com você. Valeu, gente, um grande abraço. Até nosso próximo encontro. Fique todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.